Olá, queridos companheiros, é com muita alegria que estamos aqui novamente fazendo o projeto André Luiz, onde estamos estudando o livro Nosso Lar, para poder conhecer um pouco mais sobre a vivência que nos espera quando desencarnarmos e formos viver na pátria verdadeira. Hoje então estamos aqui no estudo do capítulo 12, intitulado O Umbral, onde o André Luiz ele escutou essa palavra pela primeira vez da boca do Lísias e está com toda a curiosidade do mundo para entender o que seria o umbral. Então por isso que se chama uma curiosidade crescente, né? Ele está aprendendo várias coisas novas no plano espiritual, o André Luiz, né? E está sempre com essa curiosidade crescente. E ele começa a pensar sobre aquilo que ele ouviu falar sobre a palavra umbral. Diz ele: a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos, que assistira obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Então André Luiz diz que o próprio conhecimento espiritual dele, muito fraco, né? Porque ele não se dava muita importância aos itens religiosos, tanto é que vê que ele afirma que os sermões que ele ouviu foi obedecendo a preceitos protocolares, tipo ir à missa da Páscoa, a missa de Natal, alguma missa de sétimo dia. Então eram coisas mais protocolares que a sociedade lhe exigia e que ele cumpria, mas que não tinha a ideia de se aprofundar na parte religiosa do assunto. Então a ideia que ele tinha, e era muito pequena, se resumia a inferno, a purgatório, possivelmente ao céu, e com aquelas ideias que nós também já tivemos em nossas mentes, né? A ideia do inferno como um lugar de sofrimento eterno, o purgatório, aquele lugar onde nós iríamos espiar algumas situações para que pudéssemos tomar um lugar mais elevado, e o céu, que seria aquele de beatitude eterna, sentado à beira, sentado numa nuvem tocando harpa. Então praticamente era essa a ideia que ele tinha. E quando o Lísias lhe diz sobre umbral, ele fica totalmente perdido, porque ele nunca ouviu falar desse tipo de região ao qual o espírito poderia se dirigir. E o Lísias ainda dá uma dica para ele: você passou lá tanto tempo e você não sabe. Então Lísias explica: o umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. Então o umbral, embora seja uma região espiritual, ele começa aqui ainda na crosta terrestre. É uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Até por isso que tem essa alcunha umbral, né? Porque umbral, a gente lembra que aquelas são as traves da porta. Então, quem não atravessa as portas dos deveres sagrados, o dever de crescimento espiritual, de reforma interior, de modificação de sentimentos, pensamentos e atitudes, quem fica preso em vibrações muito mais baixas acaba estacionando aí nessa região um pouco menos iluminada. Por isso que ele fala que lá
são principalmente os espíritos indecisos, os espíritos que acabaram errando bastante. E a gente também, então, é uma frase, inclusive, que tem na Bíblia que diz, né, nós não podemos ser mornos, porque o morno será cuspido. Então a gente tem que tomar uma decisão se a gente realmente quer ser cristão ou não. Então o Lísias continua explicando para o André Luiz. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Esse programa de serviços do Pai nada mais é do que a gente aprender a amar, aprender a perdoar, a nos transformarmos em seres melhores. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Então, quando a gente reencarna e a gente começa a reviver novamente aquelas experiências que, que traz a necessidade da gente poder quitar alguns débitos que a gente tem na parte de amor, na parte de perdão, na parte de retidão, a gente acaba novamente caindo por causa do nosso egoísmo. E é justamente esse o mal que a gente tem que debelar aqui enquanto estamos encarnados, né? A centralização na nossa própria personalidade. Assim é, continua Lísias, que mantidos são o mesmo ódio aos adversários, a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Então, assim, nós reencarnamos, encontramos na nossa convivência, da nossa vida de encarnados aqui, pessoas às quais em outras oportunidades nós tivemos alguma rixa, nós temos algumas arestas a ser limadas, e são limadas através do amor, nós acabamos não fazendo isso e continuamos mantendo o mesmo ódio a essas pessoas. Assim como aquelas que nós exacerbamos no amor, ou seja, tivemos muitas vezes aquele amor possessivo, que são pelos nossos amigos, nossos familiares, nós também continuamos caindo nesse mesmo erro. Então, o Lísias dá uma frase muito importante para que a gente possa levar para o nosso dia a dia. Tudo que excede sem aproveitamento, tudo que é em exagero, e toda vez que é exagero a gente não aproveita nada, prejudica a economia da vida. Eis aí os sintomas do que faz com que muitas vezes a gente fique nessa indecisão e acabamos parando em regiões um pouco menos iluminadas do que a gente queria. E aqui do lado um desenho, né, para dizer onde está o umbral. Está até escrito aqui, está aqui do ladinho, né? Tá, porque ele começa ainda na crosta terrestre. Então está aqui, ó. Esse item 1, 2, 3 e 4, 5, né? Eles são a crosta terrestre. Aqui tem o núcleo interno da Terra, o núcleo externo da Terra, a crosta, o manto. E ali na parte 6 já começa um umbral mais grosso, e a gente pode entender como um umbral mais denso, vê que ele está ainda na crosta terrestre, ou seja, eles estão aqui se acotovelando com a gente, e aí vai passando um umbral mais de um nível vibratório médio, e aí no 8 é onde está, ainda é umbral, mas aí está o nosso lar, né? Aí a partir do 9, 10, 11 já são outras colônias que trabalham com um tipo de vibração muito mais fina, muito mais que intensificada, né? Então assim, quanto mais perto da crosta, mais a vibração está baixa e mais o umbral se encontra em uma região muito mais escurecida vibracionalmente por causa da falta de amor. E aí nos ensina Lísias. Imagine
Renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, ou seja, de uma roupa suja, de um pano sujo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Então isso nos mostra que o corpo que nós trazemos para a nossa reencarnação, ele é totalmente necessário, ele é moldado, ele é formado de uma maneira que a gente possa ter as experiências necessárias para a nossa elevação espiritual. Só que ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos em verdadeira escravidão, que é justamente aquilo que ele falou na outra parte, quando nós aumentamos o ódio pelas pessoas que a gente tenha algum desentendimento e quando nós exacerbamos o amor àquelas pessoas que nos são caras. Ou seja, quando nós temos aquele amor doentio, aquele amor possessivo, né? Então tudo isso faz com que, ao invés da gente vir ao plano material para nos elevarmos, acabamos estacionando porque mantemos o mesmo erro que nós já tínhamos cometido em outra passagem. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Lembrando, quando a gente fala em piores condições, não é que o espírito retrograda, tá? Porque segundo o livro dos espíritos, o espírito não retrograda. Ou seja, aquelas características, aquelas qualidades que ele adquiriu, aquilo faz elevar, ele não perde mais. Aqui o que ele está falando, em voltar em piores condições, é justamente a ideia que a gente tinha de poder nos elevar e voltar do mesmo jeito. Ou seja, a ideia que a gente tinha de, pegando o exemplo que ele deu, da roupa suja, a ideia que a gente tinha de voltar com uma roupa limpa, e a gente acaba voltando com a roupa mais suja do que quando saiu. Então isso é que ele coloca na situação. Não que o espírito retrograda. Na verdade, ele aumentou os seus erros, porque ele já estava no plano espiritual, ele estudou, ele aprendeu, ele vivenciou, e tinha que passar pela prova aqui no plano material, o qual ele não conseguiu. Então, até para o próprio espírito, o sentimento de decepção é muito grande porque ele perdeu uma nova oportunidade. Lembrando que reencarnar é uma coisa muito difícil. Vários espíritos estão nessa condição de querer reencarnar. Então aqui é uma limpeza obrigatória que a gente teria que ter aqui no plano material, mas aí o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu. O umbral não é uma zona purgatorial como nós entendemos nas religiões cristãs tradicionais. Essa ideia, quando ele usa a zona purgatorial, é porque o André Luiz entende o que é um purgatório por causa do seu conhecimento religioso, embora parco. Então, assim, não é que seja então um purgatório, é que naquele momento, quando a gente desencarna, é necessário que a gente passe ainda um período queimando principalmente aqueles resíduos mentais que são muito difíceis de serem vencidos, para que a gente possa, depois de um certo período, depois de reconhecer os nossos erros, poder receber o auxílio e voltar aos ambientes mais luminosos. Que é o que aconteceu, por exemplo, com André Luiz, lá antes de receber o auxílio em nosso lar. Ele precisou passar um tempo até se reconhecer em erro, até poder se arrepender de forma real, né, de forma onde ele busca, através daquela oração feita do seu coração, feita no íntimo do seu ser, poder pedir ajuda, né? E é isso que acontece
no umbral. Então aqui está uma frase que veio inclusive no filme com a imagem do filme Nosso Lar, onde diz assim, ó, isso não é o inferno, isso é apenas um umbral. É que assim, não tem como a gente desencarnar muitas vezes e ir para uma colônia, porque chegando na colônia a gente vai dar um trabalho tão grande que vai desestabilizar muitas vezes alguns ambientes lá. Então é necessário que a gente fique em algum lugar, esse lugar é o que denominaram umbral, pelo menos o Liesel chama de umbral, essa região onde a gente fica por um tempo até que a gente nos reconheça, por exemplo, já desencarnados, já nos reconheçamos às vezes em erro e que a gente possa aí sim receber o auxílio necessário. Lembrando que todos nós passamos pelo umbral, só que muitos passam adormecidos, muitos passam de um tempo muito rápido, outros em tempos um pouco mais longos, sempre dependendo do grau evolutivo de cada espírito. E quem vive então nessas regiões chamadas umbral? Há legiões compactas de almas irresolutas, ou seja, que não tomam nenhuma decisão na vida. E ignorantes porque não conhecem ainda não só nada da verdade espiritual, como também muitas vezes ignoram que já estão no plano espiritual. E que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação, por aquilo que eu falei. Então elas não conseguem ainda receber ajuda, né, mas elas não são totalmente perversas, ou seja, não estão no umbral mais denso, eles estão naquele umbral médio, né, chamado umbral médio, mas que eles precisam passar um tempo ali para poder ainda se ambientar aonde estão, né? Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Porque embora eles tenham uma densidade muito mais alta, mesmo assim eles ainda têm uma vibração já um pouco menor uma vibração um pouco maior do que nós que estamos ainda presos à carne. A carne, né, que é uma energia muito condensada, de uma vibração muito, muito baixa. Então eles, mesmo ainda muito perto aqui de nós, têm uma vibração já um pouco superior a nós. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Podemos inclusive lembrar que quando André Luiz estava no umbral, ele estava lá sendo julgado, né? As pessoas passavam e chamavam ele de suicida. Então são espíritos que estão lá e que têm essa ideia de julgar, de apontar o dedo, de se achar melhores, de se achar ainda dominados pelo egoísmo, pelo orgulho. Então essas pessoas e que não se resolvem a melhorar a sua situação, que são as almas irresolutas, né? Elas continuam então lá. E muitas vezes elas se agrupam. E ao se agrupar, elas emanam uma vibração muito mais forte, né? Porque ali está um concentrado de pensamentos voltados numa vibração muito mais baixa, por sentimentos muito mais baixos. E isso faz com que essa região então tenha essa ideia de obscuridade, que a luz não consegue chegar lá de uma forma tão forte como chegaria, por exemplo, em nosso lar. Isso ainda porque os espíritos lá sentem-se dessa maneira, sentem-se sem alegria, sentem-se sozinhos muitas vezes e sentem-se muitas vezes fechados no seu próprio sofrimento. Então tá lá, estagiando no escuro. E tem essa brincadeirinha aqui, ó. Não quero nem saber, o furo não é do meu lado. Então o barco está furando, mas ele não quer saber porque o furo está do lado do outro ali.
E quando a gente está encarnado, justamente muitas vezes a gente passa por isso, né? Ah, o fulano que se vire. Não, não é bem assim não, né? A gente está no mesmo barco e a gente precisa um auxiliar o outro, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo ainda em 2021, né? Ele não pode pensar que, por exemplo, eu tomei a vacina e eu estou de boinha. Não, tá não, né? Porque ainda a vacina tem ainda ela está em fase ainda de experimentação, é necessário, nem todo mundo está sendo vacinado e que a gente usando máscara a gente protege não só nós mesmos como também o nosso próximo. E pensando que é tipo essa pessoa que fala não quero nem saber, com certeza vai estagiar um pouquinho lá no escuro do umbral, certo? Mas mesmo no umbral, onde existe aquela escuridão devido às vibrações baixas, devido aos pensamentos pesados que são formados pelos nossos irmãos que lá estão, a luz sempre se faz presente. Então tá aqui. Lísias explicando para o André Luiz. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe: não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Então, assim, quem são as pessoas, novamente reafirmando, quem são as pessoas que permanecem no umbral por um tempo maior? O viajante distraído, né? Passou pela vida só para brincar. Passou pela vida para brincar, perdeu o comboio, perdeu o trem que leva para um lugar melhor. O agricultor que não semeou, ou seja, que não plantou, não fez nenhum tipo de plantação, foi aquele que deixou novamente, deixou a vida levar ele por ali. E aí não pode colher, se não semeou, não pode colher. Então, ainda voltando a reafirmar, não é tão exatamente mal, mas também não é bom. É o morno, sabe? Deixou, tá, tudo bem. É igual da figurinha lá, não é problema meu, não vou me meter. Não é problema meu não me meter, vai ficar no umbral um tempinho ainda. Mas, mesmo assim, para esse tipo de pessoa, sempre, sempre existe a proteção divina. Eles estão sempre lá ao lado da espiritualidade que lá está no umbral. E quando essa espiritualidade se reconhece em erro, se arrepende e busca melhorar-se e pede uma melhora, a espiritualidade está lá para auxiliar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com André Luiz. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Por isso que cada um tem o seu tempo lá. Como a gente aqui encarnado também, cada um tem o seu tempo. Tem gente que ainda não está preparado para algumas verdades, não adianta a gente querer forçar porque vai acabar magoando. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigisse muitas colônias como essa, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, em qualquer região umbralina, seja ela mais densa, seja ela menos densa, existem lá colônias espirituais para o auxílio desses nossos irmãos necessitados. Para o nosso auxílio, né? Porque a gente sabe que a gente também não é santo, com certeza vamos passar por esse tipo de região até a gente poder se conscientizar de onde nós estamos e como nós estamos. Então, assim, agradecemos ao Senhor por estas colônias existirem para o nosso auxílio e nosso socorro. E é nessa zona, continua Lísias, que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Então, o umbral ele tem uma ligação mental
com a crosta porque ele está muito perto da gente. E quem faz aquela vibração tão densa, tão escura, tão pesada, não são apenas os desencarnados, mas nós também, os encarnados, que através das nossas formas pensamentos, ou seja, do nosso teor de pensamento, da nossa vibração mental, através de nossos sentimentos, nós ajudamos esse umbral ser mais denso ou menos denso. Então nós podemos também ajudar o umbral quando nós paramos de emitir, nós encarnados, pensamentos de baixa vibração. E hoje em dia nós estamos sendo convidados diariamente a ter alguns tipos de pensamento. Nós não conseguimos nos unir, nós julgamos, nós prejulgamos, nós temos preconceitos, agora nós aprendemos a cancelar, né, as pessoas por causa do meio da mídia social. Nós não aceitamos pessoas que pensam diferente da gente. Então isso tudo gera formas, pensamentos ou energias mentais que vão ser agregadas ao umbral e que vão alimentar mais pensamentos de ódio, mais pensamentos de revolta, mais pensamentos de inimizade, fazendo com que o umbral fique cada vez mais denso e dificultando muito mais o auxílio dos nossos irmãos que estão nas colônias espirituais em trabalho. E o Lísias continua: quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, ou seja, a partir do momento que a gente pensa, em qualquer lugar a gente está fazendo alguma coisa. Pensou, criou. Então é necessário que, como nos ensinou Jesus, a gente ore e vigie, não só nossas atitudes, mas principalmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Essa energia que a gente cria, ela não se perde no universo, só que ela vai através da lei da atração para aqueles lugares que atraem esse tipo de pensamento que a gente emite. Então, quando a gente está num trabalho de vibração, a gente está fazendo pensamentos de amor, de paz, de harmonia, esses pensamentos são atraídos e usados naqueles ambientes que assim também vibram, assim também sentem, né, esse tipo de vibração. Assim como os pensamentos mais pesados também sentem dessa maneira. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Então, nós nos afinamos não pelo que apenas nós fazemos, mas principalmente como nós pensamos. Através do pensamento, nós somos um livro aberto no plano espiritual. Então, não adianta exteriormente a gente ser pessoas extremamente religiosas se internamente, através dos nossos pensamentos, a gente mesmo se desdiz. Então, quando a gente desencarna, nós somos atraídos aos companheiros que têm as mesmas tendências, que têm o mesmo tipo de pensamento, que na verdade são aqueles que se afinam com o nosso jeito de ser na realidade, né? Porque não adianta a gente se mostrar para a sociedade de uma maneira se dentro do nosso lar a gente é totalmente tirânico, que é onde os planos se misturam. Lembrando que novamente o umbral e nossa crosta terrestre, eles se interligam. Então a gente, na verdade, fica se esbarrando com os nossos irmãos que estão no umbral. E aí, agora, vamos conhecer quem são os missionários do umbral. Os missionários do umbral, então aqueles que trabalham naquelas colônias espirituais dentro das regiões umbralinas, né, dentro daquelas regiões
mais densas, de energia mais condensada, né? Encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Então, as mentes desequilibradas na prática do mal, ou que estão, por exemplo, flageladas nos sofrimentos retificadores, e aí a gente pode imaginar nós encarnados que estamos muitas vezes nesses sofrimentos retificadores, mas que nos revoltamos por causa desses sofrimentos, em vez de aprender com ele, nos revoltamos, nós geramos esses fluidos pesadíssimos junto com os nossos companheiros desencarnados. E isso atrapalha por demais o auxílio dos nossos irmãos desencarnados que lá trabalham nas colônias. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Então ainda tem isso, porque muitas vezes eles trabalham nessas regiões, mas eles apenas podem fazer o trabalho de oração, vibração, porque muitas vezes os espíritos que lá estão não querem receber o auxílio, não querem fazer a sua modificação mental, a sua modificação de vida. Então, sumamente impressionado, o André Luiz exclama: "Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões infelizes!" O André quer ir trabalhar naqueles umbrais mais densos, né? Ou na região do umbral mais denso. Só que o enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por longos instantes, acentuou ao despedir-se: "Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Será que podemos auxiliar um irmão sem julgá-lo? Será que podemos ajudar um irmão que pensa totalmente contrário àquilo que nós acreditamos e pensamos? Será que já estamos preparados para esse tipo de serviço? E onde nós treinamos? Aqui, ainda encarnados. Então, esse momento que nós passamos, um momento de polarização de ideias, de polarização política que seja, de descaso às vezes com a vida do próximo, é aí que a gente está treinando para não julgar o nosso irmão que está no seu aprendizado, que muitas vezes vai acabar falindo, vai acabar caindo, mas nós não podemos julgá-lo nessa queda, até porque, como diz o próprio André Luiz, nós também não sabemos aonde nós caímos, então não podemos julgar o nosso irmão, porque durante as nossas reencarnações podemos ter caído no mesmo ponto onde ele está caindo, e agora a gente coloca uma toga de juiz irrepreensível e o julga. Então não podemos, nós temos é que fazer aquilo que Jesus nos ensinou: amar, perdoar, trabalhar pelo nosso próximo, pois assim seremos felizes. Fiquem todos com meu abraço fraterno. Até uma próxima oportunidade, quando o Pai assim o permitir. Obrigado.